Olá! O objetivo desse canal é divulgar uma atividade chamada Aula de Futebol. Essa atividade foi realizada em junho de 2010, no Colégio Atibaia, por mim, professor de História, Dimas Fernandes Vieira Júnior, e pelo meu colega, também professor da área de História, Leandro Sapienza Galvão. Nós desenvolvemos a atividade numa proposta relacionada ao contexto daquele ano de 2010, que era um ano, como lembramos, de realização de Copa do Mundo de Futebol na África do Sul. Bom, para nós foi bastante interessante, nós trabalhamos essa atividade junto às 3 séries do ensino médio, tivemos um resultado bastante satisfatório, e em especial esse vídeo que começa essa divulgação da atividade, da aula de futebol, ele tem interesse pelo fato de nos mostrar fotos do dia da realização da aula, 10 de junho de 2010, e o áudio, que é o áudio do programa Fanáticos por Futebol, da Rádio Bandeirantes. Programa que acabou, na época, se interessando pela realização da aula, nos entrevistou após a realização da aula, e na noite de 11 de junho de 2010, essa matéria foi ao ar. No mais, destacamos que iniciamos a divulgação dessa atividade por meio deste canal, porque temos o objetivo de retomá-la para os anos aí de 2013 e em especial para o ano de 2014, quando teremos a realização da Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil. Temos interesse em retomá-la, focando a disponibilização dessa atividade para escolas e, enfim, para interessados de forma geral, como uma atividade cultural aí de cunho profissional, como uma prestação de serviços da nossa parte ou da parte dos professores em separado, já que a aula, na verdade, como veremos, tem 2 partes. Uma parte desse contexto histórico das Copas do Mundo de Futebol e uma parte que faz aí um histórico, um apanhado, um painel histórico do futebol na sociedade brasileira, no Brasil. Enfim, iniciamos aí a divulgação dessa aula de futebol com esse vídeo que nos remete à realização efetiva da aula em junho de 2010 e, por que não dizer, até aos seus primeiros impactos com essa matéria da Rádio Bandeirantes, que foi ao ar na noite de 11 de junho de 2010. Por falar em luz, né, de vez em quando nos quadrinhos a gente vê quando alguém tem uma ideia brilhante, uma luz, né, uma lâmpada sendo acesa em cima de sua cabeça. Isso aconteceu com 2 professores do Colégio Atibaia, na cidade de Atibaia, em São Paulo, que aproveitaram o embalo da Copa do Mundo e prepararam uma aula especial para o ensino médio. E um desses fanáticos por futebol explica como foi essa aula, que aliás teve auxílio do boletim As Copas e a História, do nosso Leandro Quesada. A aula, na verdade, teve 2 partes. Uma parte envolvendo a abordagem que eu fiz em um contexto histórico das Copas do Mundo, de algumas Copas do Mundo, e uma segunda parte foi a parte do meu colega, o professor Leandro, também professor da área de História, que abordou aí uma história do futebol brasileiro, a cena brasileira. No meu caso, a gente tentou colocar um pouquinho esse contexto, significados históricos interessantes de várias Copas do Mundo. Um exemplo rápido: 34 e 38, Copas na Itália e na Alemanha, a questão do nazifascismo, como o futebol foi usado como propaganda, principalmente pelo governo italiano. Foi muito bom, né? A gente montou isso num PowerPoint, com imagens, com algumas sonoras que a gente obteve aí do pessoal do Fanáticos, né? Um agradecimento a mais, né? Sonoras do Leandro Quesada, que a bandeira estava colocando no ar, as Copas e a História. A gente conseguiu pela produção do Fanáticos, usou isso na apresentação. Muitos vídeos de época, muitas imagens. Eles viram, por exemplo, nessa questão das camisas, a camisa negra da Itália, a camisa com a suástica da Alemanha de 34 e de 38, que são diferentes. Foi muito bacana. Assim. A gente sentiu que realmente os alunos tiveram uma aula diferente, talvez, com conteúdo de história que eles veem no dia a dia, nos 3 anos de ensino médio, né, do antigo 2º grau, mas com essa temática, com essa levada para o lado do futebol, aproveitando esse clima de Copa do Mundo. E foi perfeito, foi muito melhor do que a gente poderia imaginar. É isso, o professor que tem uma boa ideia, ele faz com que o interesse dos alunos aumente mesmo, não é? É assim, às vezes entra um assunto chato e tal, não, traz o aluno, né, as coisas do seu interesse para ensinar as matérias. O que eu já aprendi de geografia com futebol e com esporte, na verdade, de maneira geral, e cada vez que eu vou a esses eventos,
eu vejo como a gente aprende de cada lugar, né? Como a gente fica mais afeito aos assuntos. Eu acho que esses eventos têm o poder mesmo de expor alguns problemas. A gente está falando muito da África do Sul há meses. Estão aqui centenas de jornalistas brasileiros. Alguns vão ficar só olhando para a bola que rola, mas alguns têm um olhar. Inclusive você olha para a bola porque você gosta de futebol, mas você está aí livre, com a missão inclusive de buscar outros assuntos, histórias interessantes, curiosidades, né? E exatamente isso é muito legal de levar para quem está em casa, né? E a gente acaba aprendendo e falando com muito mais propriedade desses países que a gente visita. É muito bom. Eu digo sempre, Patrick, que o meu melhor professor a minha melhor professora de geografia, a minha melhor professora de história, né, foi a revista Placar. Né? O futebol me ensinou onde ficavam os países, as bandeiras, e quando você aprende a bandeira você quer saber o porquê das cores, aprende história, né? A história de cada país. Isso é divertidíssimo.